Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Hoje o Evangelho nos traz, no capítulo 1, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 1. Eu não vim destruir a lei. Neste capítulo, meus irmãos, Jesus nos fala que ele não veio destruir a lei. Ele veio dar cumprimento à lei. Porque, segundo ele disse, a terra e o céu não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido, até o seu último ceitil. Então, meu irmão, essa página nos traz o seguinte, porque ele nos fala que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido que está na lei. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, nós compreendemos que Jesus, de fato, ele é o nosso roteiro. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. É através dele que nós conseguiremos conquistar o nosso interior. É através dele, observando as suas passagens, procurando seguir a lei de amor que ele nos apresentou, é que nós conseguiremos nos tornar melhores nesta vida. Porque quando ele fala do último ceitil, todos nós pensamos: ah, então quer dizer que eu tenho que me tornar perfeito nesta vida? Não, meus irmãos. Jesus, ele, como nós sabemos, é uma entidade angelical. O que é uma entidade angelical? É um ser que, assim como nós, foi criado simples e ignorante, e que foi crescendo em conhecimento, em discernimento. E o que aconteceu depois? Ele se tornou perfeito. Já pensou? Uma pessoa se tornar perfeita? Já pensou o quanto seria muito bom a gente conviver com uma pessoa perfeita? Meu irmão, tem muitos irmãos que pensam que tem em si essa perfeição, mas quando a gente esbarra num calinho ali, o irmão se transforma. A gente mesmo se transforma, porque em quantas situações nós pensamos que somos infalíveis? Eu perdoo meu irmão. Eu faço isso de bom, eu faço aquilo de bom. Mas na hora que chegam as provas, na hora que chega o momento de sermos provados, aí é que a gente vê se realmente nós temos essa capacidade que nós dizemos. Então Jesus já alcançou esse estado de plenitude e foi o mais além, porque depois que ele se tornou perfeito, ele recebeu o convite de mais algum tempo, alguns bilhões de anos, para que ele chegasse a esse estado de plenitude, que são os espíritos crísticos. Ele se tornou perfeito, já era uma entidade angelical e ainda recebeu o convite para ir além, se tornar um Cristo. E sabemos que existe uma comunidade de espíritos crísticos que cuidam do nosso sistema solar. Então, meus irmãos, olha como nós estamos sendo amparados, olha, porque essas entidades, elas trabalham fraternalmente, uns auxiliando aos outros. Então, Jesus, em sua simplicidade e também sabedoria, ele sabe que nós não nos tornaremos perfeitos numa existência só. Ele sabe que nós somos ainda imperfeitos. É por isso que existe a chamada lei da reencarnação. É aí que entra a nossa querida amiga reencarnação. O que seria de nós se não fosse ela? O que nós faríamos se não fosse a reencarnação? Já pensou? A gente adquirir a perfeição de bilhões de anos numa existência só? De 100 anos ou
80 anos conforme cada um? Então Jesus sabe que cada um de nós temos o nosso tempo de frutificar, porque cada um de nós já temos a nossa carga de trabalhos, de responsabilidades, que nós vamos armazenando conforme o passar do tempo, conforme o passar dos séculos. Então, as nossas provas, cada um de nós temos, é para que nós nos aperfeiçoemos. E quando nós, ao persistirmos em um erro em determinada prova, somos chamados à expiação. E quando é chegado o tempo da expiação, nós vamos expiando e Deus, que é misericordioso, não nos dá a expiação numa encarnação só. Ele divide como se fosse um financiamento em várias encarnações e chega a etapa final, chamada de último ceitil, que é o resquício daquela expiação que nós acabamos construindo no passado, porque sabemos que o que semeamos, colheremos. Então, meus irmãos, os tempos novos em que nós estamos nos pedem que observemos essas leis: amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu falei ao contrário, mas é bem isso mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se encontram contidos nesses dois mandamentos, meus irmãos. Então, que nós possamos observar, que nós possamos ver o que nos falta para amar alguém. Porque nós estamos ainda por vias de compreender o que vem a ser verdadeiramente o amor, porque nós nos confundimos muito ainda. Nós pensamos que o amor é uma troca, que eu te dou amor e você me dá amor. Se você não me der amor, eu não te dou nada. E não é assim. O amor é doação, simplesmente, sem esperar nada em troca. Quando esperamos algo em troca, estamos, como disse Jesus, esperando a recompensa na terra. Então, meu irmão, o amor é muito mais do que isso. Lembremos de Jesus, lembremos o que ele passou. Como disse, ele já era uma entidade angelical, nem precisava ter vindo à terra vestido o corpo de carne, mas ele quis fazer isso por amor a nós. Olha o amor entrando em ação, hein? O amor a nós, amor à humanidade, porque ele sabia que a humanidade precisava de algo palpável. A humanidade precisava ouvir mais de perto a palavra amor. E mesmo assim, meus irmãos, passados mais de 2000 anos, aqui estamos, errando, mas estamos tentando, estamos continuando, porque o caminho é esse: buscarmos através do Evangelho um meio de nos melhorarmos a cada dia. E nos melhoramos conhecendo a nós mesmos, conhecendo os nossos defeitos, vendo onde erramos, procurando consertar, através das encarnações, como disse, né? Então, meu irmão, a página do Evangelho tinha a nos ensinar hoje isso e muito mais. Mas como o tempo é curto, temos a passar hoje essas lições. Muita paz.